1 Coríntios 15, versículos 12 a 20. Agora, se Cristo é pregado como ressuscitado dos mortos, como alguns de vocês podem dizer que não há ressurreição dos mortos? Mas, se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, então a nossa pregação é em vão. Diga assim, em vão. Se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é em vão. E descobrimos até que representamos mal a Deus, porque testificamos de Deus que Ele ressuscitou a Cristo, a quem não ressuscitou, se é verdade que os mortos não ressuscitam. Pois, se os mortos não ressuscitam, então Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, a sua fé é fútil, e você ainda está em seus pecados. Então, também aqueles que dormiram em Cristo estão perdidos. Se somente para esta vida esperamos em Cristo, somos de todos os homens os mais miseráveis. Mas, na verdade, Cristo ressuscitou dos mortos. Amém? Você pode dar glória a Deus por isso? Eu vou contar até 3. Quando eu contar no 3, você vai dar um grito bem forte assim, e vai dizer assim: Cristo ressuscitou. Vamos lá? 1, 2, 3. Glória a Deus. Você pode sentar, queridos. Hoje, culto de ceia, pastor Cícero, juntamente com a sua igreja, hoje nós vamos ter o privilégio, de participar juntamente com vocês da ceia do Senhor, da mesa do Senhor. A nossa igreja também ministra, celebra a ceia do Senhor, até porque a ceia do Senhor foi uma ordenança deixada por quem? Jesus. E Jesus ordena à igreja: fazer isso em memória de mim. Hoje a igreja está aqui relembrando Jesus. Você sentado aí olhando para essa mesa e olhando para esse pastor que vos prega, em algum momento você tem pensado em Jesus? Você tem lembrado do sacrifício que Ele passou por você? Você tem lembrado do quanto Ele te amou a ponto de morrer por você? E a Bíblia diz: morte de cruz, uma morte terrível, uma morte dolorosa, mas que a morte de Jesus serviu para muitas coisas na nossa vida. Mas eu vou dizer algumas que talvez você tenha esquecido. A Bíblia relata que a morte de Jesus serviu para perdoar os nossos pecados. Diga assim: perdoar os meus pecados. Eu costumo dizer que Jesus perdoa pecado, as pessoas não perdoam os pecados da gente. Sabia desse detalhe? Você sabia que as pessoas apontam os nossos pecados? Você sabia que as pessoas apontam os nossos erros? Mas Jesus, Ele é fiel e justo para nos perdoar todo o pecado e nos purificar e nos livrar de toda injustiça. Olhe para o irmão do seu lado e diga assim: as pessoas são injustas, se acostume com elas. As pessoas são ruins, não esquecem o seu pecado. Por isso, se agarra a Jesus, porque Ele perdoou os seus pecados e lançou no mar do esquecimento. Então percebam aí, irmãos, que o apóstolo Paulo está falando para algumas pessoas na igreja dos Coríntios, que era uma igreja problemática. Diga assim: igreja problemática. Essa igreja problemática, ela era aquela igreja que não podia levar aperto. Problema financeiro, Covid-19, problema no trabalho, problema na igreja. Os irmãos abriam a boca para murmurar, os irmãos abriam a boca para reclamar, e muitos deles abriam a boca para dizer assim: Jesus ressuscitou nada, Jesus não ressuscitou. Paulo escreve essa carta aos Coríntios e vai dizer assim: olhe, cuidado com o que vocês andam falando, cuidado com o que vocês andam pensando, porque se Jesus não ressuscitou, a nossa fé é vã. Se Jesus não ressuscitou, você está aqui por quê? Se Jesus não ressuscitou, por que você vai participar da ceia?
O apóstolo Paulo está lembrando a gente, nessa noite, algumas coisas que nós muitas vezes tentamos esquecer, porque o diabo trabalha na mente da gente. Diga assim: a mente mente. E nem tudo que a sua mente diz é o que o seu dono diz para você. Você percebeu aí? Você percebeu como a palavra de Deus ela é poderosa para o nosso coração? E eu quero trazer algumas coisas dessa mensagem. Primeiramente, que nós devemos estar centrados em Jesus. A igreja, essa igreja aqui é a Igreja Assembleia de Deus Belém, não é isso? A Igreja Belém precisa estar centrada no pastor Cícero, em Jesus. Porque quem morreu por vocês não foi o pastor Cícero, não. Quem morreu pela Igreja da Forene não foi o pastor Sérgio, não foi o pastor Noia, mas quem morreu pela igreja dele foi Jesus Cristo. E é por isso que você não vai se decepcionar com a igreja, se os seus olhos estiverem fitos em Cristo, porque foi Ele que morreu por você. Eu vou deixar a igreja porque o pastor isso. Eu vou deixar a igreja porque o pastor aquilo. Eu vou deixar a igreja porque o irmão olhou de cara feia para mim. Não é assim que geralmente acontece? É assim ou não é? É. Igreja onde você está sempre tem essas coisinhas. Crente que deixa de ser crente por causa de pastor, crente que deixa de ser crente por causa de membro de igreja. Mas quem morreu por você foi Jesus. É a Ele que você deve obediência, é a Ele que você deve amor, é a Ele que você deve respeito. Porque se Jesus não ressuscitou, você está fazendo papel de tolo na igreja. Mas uma coisa é certa, Paulo vai dizer no final desse texto que a gente acabou de ler: Cristo ressuscitou. E por saber que Cristo ressuscitou, nossa cabeça, nossa mente, nosso coração, nossos anseios devem estar centralizados em Jesus. Olhe mais uma vez para o irmão. Eu gosto muito de cutucar o irmão. Diga assim: não olhe para mim não, não olhe para o pastor não, olhe para Jesus. Quem morreu por você foi Jesus. Diga, pode dizer. E o problema que você está enfrentando, pode dizer, e o problema que você está enfrentando é Jesus quem vai tratar. Porque quem cuida de você é Jesus. Pois é, queridos, estamos aqui porque queremos servir a Jesus. Pastor Cícero falava há pouco tempo: nós viemos aqui para adorar a Deus, nós viemos aqui para louvar a Deus. E esse louvor muitas vezes sai de uma boca, de uma boca que o coração está doído, de uma boca que muitas vezes o coração está chorando por dentro. Mas você vem para a casa de Deus porque você quer louvar a Deus. Você está triste, você está doído, você está com raiva, você está magoado, mas Jesus merece todo louvor e toda adoração. É que a gente aprenda ainda com isso, irmãos. Paulo vai dizer algumas coisas. Se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é vã. Então, pastor, sai do púlpito, não precisa mais pregar. Jesus não ressuscitou. Mas ele afirma: Jesus ressuscitou. Agora eu tenho alguns termos aqui que eu gostaria de trazer para vocês. Eu não sei como você veio nessa noite. Eu estou olhando, a palavra de Deus diz, né, que Deus sonda os nossos corações. Vamos fazer 10 segundos de silêncio. Coloca a mão no seu coração e fale com Deus agora. Diga para Deus o que vai no fundo da sua alma. É tanta coisa para dizer, né? Falta de perdão. Pastor, mas eu preciso perdoar, mas eu não consigo perdoar. Olha que coisa. Entregue sua vida a Jesus. Pastor, eu estou com raiva. Entregue sua vida a Jesus. Jesus ressuscitou, e a Bíblia fala que Ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados.
Então bota a mão no seu coração e diga assim: eu sou sarado. O crente em Cristo Jesus, ele precisa ser sarado, irmão. Crente cheio de pantinho, crente cheio de mimimi, crente cheio de reclamação, isso é crente que não é sarado. Você foi sarado quando você recebeu Jesus Cristo no seu coração. A palavra de Deus não mente, a palavra de Deus é verdadeira. Tem uma música antiga que eu gostava de cantar que diz assim: sei que esta palavra é verdadeira, por isso espera, em Deus espera. Não vos conformeis com esta era, somente espera, em Deus espera. Vamos cantar mais uma vez? Vai! Sei que esta palavra é verdadeira, em Deus espera a vida inteira. Não vos conformeis com esta era, por isso espera, em Deus espera. Irmãos, precisamos esperar em Jesus. Não se entristeça, não esmoreça. Jesus morreu para lhe dar vida e vida em abundância. Jesus morreu para perdoar os seus pecados. Isso é condição básica para nós. Eu hoje me aproximo da mesa do Senhor. Eu hoje me aproximo para participar da ceia, porque Jesus perdoou os meus pecados. Talvez o diabo cochiche em alguns ouvidos: você não pode tomar ceia, você brigou com seu marido, você não pode tomar ceia, você brigou com a sua esposa. Não é assim que o diabo cochicha muitas vezes? Você não pode tomar ceia, porque você falou mal do irmão. Você não pode tomar a ceia por isso, por aquilo. Mas Jesus diz que a mesa dele é a mesa de reconciliação. Todos nós podemos nos aproximar com confiança ao trono da graça. E a ressurreição está conectada ao perdão, irmãos. Se você crê que Jesus ressuscitou dos mortos, creia no perdão para os seus pecados. Ele levou os nossos pecados e levou também o nosso julgamento. Somos salvos por Jesus. O segundo ponto, irmãos, que eu quero trazer para vocês aqui nessa noite, é que a pregação dessa noite é para mostrar para mim e para você que nós devemos ser invejados. Diga assim: eu preciso ser invejado. Irmão, as pessoas têm que olhar para vocês e olhar e dizer assim: eu tenho inveja do fulano. Está sempre sorrindo, está sempre cantando, está sempre dando glória a Deus, está sempre falando de Jesus. É o fogo pegando, é a casa caindo, mas aquele irmão vive dando glória a Deus dia e noite. Precisamos ser invejados dessa forma, irmãos. Sabe por quê? Porque Jesus ressuscitou. O tema dessa noite, a ceia do Senhor, é para que celebremos a ressurreição de Jesus. É para que nos lembremos que Ele vai voltar e que vem buscar você, vem buscar a igreja dele para o grande banquete lá no céu. Eu quero terminar, mas eu quero também falar ainda desse tema. Jesus ressuscitou e não foi à toa. Quantos aqui já perderam entes queridos? Quantos aqui? Tem saudade deles? Dá saudade? Eu costumo dizer lá na igreja que eu ainda não perdi pai, não perdi mãe, perdi avós, bisavós. Eu não perdi irmão de carne, não perdi tio. A minha família ainda é muito nova ainda, e eu tenho a minha família toda completa. Mas eu fico refletindo de que quando eu perder minha mãe e meu pai, eu devo sofrer bastante, porque faz falta, não faz falta? Mas Jesus ressuscitou, sabe para quê? Para aqueles que morreram em Cristo ressuscitarem com Ele também. É essa alegria que eu devo ter. Eu sei que eu posso morrer hoje, eu posso morrer amanhã, mas é morrendo e ressuscitando, porque em Cristo nós morremos pelo batismo, mas quando Ele morre, Ele derrota a nossa última inimiga, que é a morte,
E a Bíblia relata que aqueles que morrem em Cristo estarão com Jesus, reinando. Pode dizer que a gente é pobre, pode dizer que a gente não tem nada, mas quando eu chegar lá no céu, eu vou ser rico. Quando eu chegar lá no céu, eu vou ter uma coroa da vida eterna na minha cabeça. Quando eu chegar no céu, eu vou andar em ruas de ouro, eu vou nadar no mar de cristal. Olha que coisa linda. Posso não ter nada agora, mas Jesus vai me dar um tesouro lá no céu, onde a traça e a ferrugem não corroem. Olhe para o irmão do seu lado e diga assim: meu irmão, quer ir morar no céu? Então aceite Jesus como Salvador. Quer ir morar no céu? Entregue sua vida a Jesus. Quer ir morar no céu? Não fique triste com esse mundo, porque esse mundo não tem nada a oferecer, mas Jesus tem uma vida de gozo, Jesus tem uma vida de paz, Jesus tem uma vida de alegria e de vitória, e tem uma coroa preparada para cada um de vocês. Eu até poderia dizer que a maior notícia do mundo é inventar uma vacina. Inventar a vacina contra a Covid. Olha que notícia linda. Mas a maior notícia do mundo inteiro é que Jesus ressuscitou, e Ele nos deu perdão. Ele nos deu um amigo que é o Espírito Santo, que é com Ele que você pode contar, é com Ele que você pode pedir orientação. Sabe por que muitas vezes a gente quebra a cara? Porque não pede orientação a Jesus, não pede orientação ao Espírito Santo. Mas Jesus deixou o Espírito Santo, que é o nosso conselheiro. Ele nos deu, com a ressurreição dele, uma vida invejável. Sabe por que eu digo uma vida invejável? Porque as pessoas têm que olhar para mim, têm que sentir inveja de mim. Não é porque eu tenho, não é porque eu sou, mas é porque Jesus ressuscitou, e eu vivo contente, eu vivo alegre, eu vivo cantando, eu vivo pulando, eu vivo dando glória a Deus. As pessoas não entendem, mas as pessoas dizem assim: eu queria ter a alegria do pastor Sérgio. Olha que coisa linda. Eu queria ter a alegria do Cristiano. Olha que coisa linda, Cristiano. Eu queria ter, mas essa alegria só tem quem conhece Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Eu já conheço. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Amém? Quem já conhece Jesus, diga amém aí. Queridos, essa noite eu exorto vocês, eu chamo vocês à responsabilidade. Não deixem o diabo trabalhar na mente de vocês. O diabo foi derrotado na cruz. Quando Jesus morre e ressuscita, ele pega a chave, toma a chave da morte e diz assim: a partir de agora quem manda sou eu. E a sua vida pertence a Jesus. Coloca a mão no seu coração e diga assim: eu pertenço a Jesus. Pertence mesmo? Pertence? Olhe para o irmão do seu lado e diga assim: você pertence a Jesus? Então por que você desobedece? Então por que você reclama? Se você pertence a Jesus, você confia no seu dono, você confia naquele que pode fazer infinitamente mais do que aquilo que você pede ou pensa. E agora eu quero fechar deixando uma frase também do Paulo. O apóstolo Paulo foi um homem que sofreu muito na vida dele. Aceitou Jesus, e parece que foi a pior coisa da vida dele para todo mundo que acompanhava. Porque Paulo era rico, Paulo ele era oficial romano, Paulo ele era um fariseu, um escriba, ele sabia de muita coisa, ele era um judeu. Enquanto ele não conhecia Jesus, ele tinha tudo. Diga assim: ele tinha tudo. Tinha honra, tinha fama, tinha dinheiro e tinha força. Vocês sabem que o Paulo matava um bocado de cristão, sabe disso, não sabe? Mas um dia, lá no caminho de Damasco, ele se encontra com quem? Com Jesus. Diga assim: Jesus. Ele se encontrou com Jesus. Diga assim: ele se encontrou com Jesus. Queridos,
E muita coisa muda quando você se encontra com Jesus. A sua vida deve mudar. Não dá para você dizer que encontrou Jesus e continua do mesmo jeito. Não dá para você dizer que encontrou Jesus e continuar com a mesma vida. Vai mudar. E Paulo então, ao cair daquele cavalo, caiu do cavalo literalmente, ficou cego. E ele pergunta: quem é que está aí? Quem é que está aí? E Jesus diz o que para ele? Eu sou o Senhor, a quem você persegue. E Paulo então recebe uma unção do Espírito de Deus ali naquele lugar. E aquele homem que era conhecido como Saulo passou a ser conhecido como Paulo. Muda o nome e mudou a vida. Cadê a fama? Cadê a fama? Nada. Cadê o dinheiro? Nada. Cadê a força? Nada. E ele certa vez falou assim: eu enfrentei feras, eu enfrentei leões por amor do Evangelho. Mas tem uma palavra, uma frase dele que eu me emociono quando eu repito. Ele diz assim: se morrermos, somos do Senhor. Se vivermos, somos do Senhor. Resumindo, ele quer dizer assim: vivendo ou morrendo, somos do Senhor. Você tem dono. Esse dono se chama Jesus. E você, quando aceita Jesus como Salvador, você recebe um selo. E esse selo diz assim: ele tem dono. Pode não ser rico, pode não ter fama, mas tem o mais importante: tem Jesus no coração, tem tudo. Por isso que nessa noite eu exorto a igreja a exaltar, a glorificar, a exaltar esse Deus, esse Cristo que morreu, mas ressuscitou e está vivo. E você, se ouvir a voz de Deus, não endureça o coração. Hoje é o dia aceitável. Se há alguém entre nós que ainda não aceitou Jesus, agora é o momento para tomar a decisão. Então, se você ouviu a mensagem e quer aceitar Jesus como Salvador, pode levantar a sua mão, porque nós vamos orar por você. Se você não tiver coragem, depois procura o pastor da igreja, procura a pastora e diz assim: eu quero servir.